Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Nós vamos falar agora com a repórter Amanda Nascimento, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Amanda. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Falo diretamente do plenário Juscelino Kubitschek e vou passar aqui para vocês as atividades que estão programadas para acontecer no Parlamento Paulista nesta quarta-feira. Vale lembrar que às 10 da manhã foi iniciada a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Essa reunião segue em curso e os parlamentares membros deste grupo de trabalho estão debatendo o projeto de lei 265 de 2021, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa reunião acontece em ambiente virtual. Então, os parlamentares estão participando à distância e o nosso público, claro, pode acompanhar pela Rede Alesp. No período da tarde, nós também teremos atividades aqui no Parlamento Paulista. Às 2 horas, nós temos 2 reuniões. Reunião da Comissão de Atividades Econômicas, que tem na pauta 7 itens, e também, às 2 horas, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que tem na pauta 3 itens para serem analisados pelos deputados. Lembrando que essas 2 reuniões também acontecem em ambiente virtual e, claro, o nosso público pode acompanhar tudo pela Rede Alesp e também os vídeos na íntegra no nosso canal no YouTube. Às 3 horas da tarde, nós temos uma sessão extraordinária que também acontece em ambiente virtual e é transmitida diretamente daqui, do plenário Juscelino Kubitschek. Na pauta, o projeto de lei 359 de 2021, que é de autoria do governador e tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto a instituições nacionais e internacionais, a prestar contra-garantias em operações de crédito com a Sabesp, a instituir a Loteria Estadual de São Paulo e também alienar ou ceder os direitos possessórios ou reais e ceder o uso de imóveis. Então, de modo geral, só para explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando, esse projeto tem como objetivo autorizar a realização de empréstimos nacionais e internacionais, a criação da loteria estadual para obras e investimentos do plano de metas para 2022. Bom, Priscila, por enquanto são essas as informações. Fico aqui de olho e volto ao longo do jornal. Obrigada, Amanda, pelas suas informações. Então, você que está em casa está bem informado do que acontece aqui no Parlamento Paulista, tem todas as atividades e, como a Amanda bem disse, você pode ver, assistir, tanto pelo nosso canal no YouTube, quanto também pela Rede Alesp, tudo que acontece ao vivo e depois assistir novamente, porque tudo fica gravado ali no canal da TV Alesp no YouTube. Não perca a oportunidade de saber tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e acompanhar o trabalho do seu deputado. Olha, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai instituir subcomissão para receber demandas de pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência. Ficou definido que o requerimento que determina a criação do grupo de trabalho foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O objetivo é contribuir para a inclusão, resgate e manutenção da cidadania das pessoas com transtorno do espectro autista ou com alguma deficiência. A autoria é do deputado Douglas Garcia, do PTB. Eu estou sugerindo a criação de uma subcomissão para a gente acompanhar, porque as demandas são grandes. A deputada Alice Aguiar, inclusive, também abraça bastante essa causa, e a gente tem muitas demandas em diversos municípios do estado de São Paulo, e por essa comissão tratar também dessas questões, seria interessante se a gente criasse uma subcomissão específica para isso. Por isso, é a minha sugestão. A criação da subcomissão recebeu o apoio dos demais parlamentares. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, inclusive se prontificou a fazer parte do grupo. Estamos numa comissão que fala do respeito à dignidade humana
A gente não pode esquecer a importância das pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, que tem crescido, inclusive, o número de pessoas identificadas com autismo. Eu acho que seria muito importante essa propositura apresentada pelo deputado Douglas, que tem o meu completo apoio, da gente ter uma subcomissão dentro da nossa comissão, para que a gente possa estar de perto, conhecendo essas necessidades e trazer para discussão e pleitos diversos dentro da nossa comissão. Fica aqui o meu apoio também a essa propositura e já me coloco à disposição para fazer parte dessa subcomissão. Ainda durante a reunião virtual da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, foi aprovada uma moção de apelo ao governo federal para que as famílias vítimas de deslizamentos de terra na cidade de Guarujá sejam incluídas no programa Casa Verde e Amarela com atendimento prioritário. A Prefeitura de São Paulo abriu ontem, terça-feira, 10 novas vagas de leitos de unidade de tratamento intensivo, a UTI, para tratamento de Covid-19 no Hospital São Luís Gonzaga, no bairro do Jaçanã, na Zona Norte. As vagas são parte dos 250 leitos que foram prometidos até o dia 20 desse mês. Porém, até agora, pouco mais da metade desses leitos prometidos está em funcionamento. Há 10 dias, 65 leitos foram abertos no Hospital Guarapiranga, na Zona Sul. As novas vagas são importantes em um momento de alta de casos da doença e para pacientes que continuam morrendo na fila do CROSS, o sistema que regula as transferências para terapia intensiva no estado. A Prefeitura da capital disse que acompanha o crescimento da média móvel de casos e que os 250 novos leitos de UTI prometidos para esse mês vão ser suficientes para garantir o atendimento da população. Nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que é a produção de água por manejo florestal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Dr. Rinaldo de Oliveira Calheiros. Ele é pesquisador ambiental. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila, para você e para todos os que nos acompanham. Professor, explica para a gente um pouquinho sobre essa questão de produção de água. A gente sempre escutou falar, né, que a água é um bem finito, né? E agora isso mudou? Explica para a gente. Na realidade, principalmente a nossa região, nos últimos anos ela tem sofrido muito em relação à mudança hidrológica, né? Regime de chuvas e, consequentemente, a disponibilidade hídrica que a gente tinha antes e que agora está cada vez menor. Esse termo produção de água há algum tempo que é discutido no âmbito da academia, dos comitês de bacia, e ele está absolutamente certo. Por quê? Porque toda vez que você sistematiza um processo buscando aumentar a disponibilidade de água, né, você está produzindo, aumentar a disponibilidade de alguma coisa, você está produzindo. E, consequentemente, quando a gente faz a recuperação físico-hídrica das bacias hidrográficas, que aí a gente está falando da estrutura verde, né, da infraestrutura verde que você implementa numa bacia hidrográfica, você está sistematizando, né, aquela possibilidade daquela área, daquela microbacia hidrográfica, daquela bacia hidrográfica, daquela região, em aumentar a sua infiltração, né, e basicamente reter essa água na bacia hidrográfica e você poder aproveitá-la ao longo do tempo. É importante, Priscila, a gente citar que esse processo de você aumentar a disponibilidade de água e aumentar a produção de água, ela se faz através da correção daquela impermeabilização que é causada de forma antrópica, né, pelo homem, né, ao longo dos anos de uso, fazendo com que essa bacia hidrográfica, a superfície do solo, ela fica mais impermeável
né? E ela tem a dificuldade em reter a água da chuva. Essa água escorre superficialmente, né? E não vai reabastecer as águas subterrâneas. E então esse trabalho a gente pode fazer numa bacia hidrográfica, a gente pode fazer num município e a gente pode fazer numa região. É possível dizer, então, por exemplo, que um rio ali que já está seco possa voltar, então, à sua estrutura original? Exatamente isso. Quando você aumenta a capacidade de infiltração das águas da chuva na superfície de uma área de captação, por exemplo, numa bacia hidrográfica, então aquela água que inicialmente estava escorrendo superficialmente, estava chegando na parte mais baixa do terreno, onde está o córrego, e abandona a bacia hidrográfica depois de 1 hora, sem que você tenha condição de aproveitá-la. Quando você corrige esse processo de perda de água da bacia e faz com que ela se infiltre no solo, ela vai abastecer os lençóis subterrâneos de água, tanto o lençol freático como os aquíferos confinados. Então, basicamente, Priscila, o que a gente faz nisso é que essa água armazenada no período chuvoso, ela depois vai saindo para a superfície do solo através das nascentes, né? E também no fluxo de base, nos córregos lá embaixo, lá na parte mais baixa do terreno. Esse fluxo de base, na realidade, ele ocorre em toda a extensão do córrego, como se o córrego fosse uma grande nascente. E essa água que vem pelo fluxo de base, basicamente é a nossa diferenciação entre aqueles rios temporários que acontecem lá no Nordeste, que não conseguem armazenar uma quantidade significativa de água subterrânea, e depois de alguns meses que para a estação chuvosa, esse rio seca. Na nossa região, em função de tanto da precipitação como das características do solo, a gente tem esse armazenamento e aí os nossos rios, as nossas nascentes se tornam mais perenes. Mas se a bacia hidrográfica está degradada, há uma interrupção de todo esse processo hidrológico e aí advém aquilo que a gente está observando na nossa região, que é cada vez mais os rios secando, cada vez mais as nascentes diminuindo a sua vazão. Uhum. Já se tem um exemplo, né, prático dessa produção de água. Claro que todos os estudos, né, eles acontecem ali também de uma forma prática. Conta pra gente um pouquinho do sucesso, então, desse trabalho, dessa pesquisa. Essa alternativa da estrutura verde, durante todo o tempo que a gente vem vivenciando problema de escassez hídrica, ela tem sido relegada para um segundo plano, na realidade. Normalmente, as ações de mitigação, de diminuição dessa escassez hídrica, elas tiveram sempre colocadas dentro da engenharia, com obras de engenharia civil. Só que agora isso já não responde mais. Nós precisamos chegar num outro patamar, que é justamente a recuperação físico-hídrica das bacias hidrográficas, ou seja, a infraestrutura verde. A cada momento em que você faz a recuperação dentro de uma propriedade rural, por exemplo, da área de captação, a gente vê inúmeros exemplos de córregos
que antes deixaram de ter a sua vazão e que aí passam a recuperar aquela vazão que antes era comum, né, nesse curso d'água. Isso a gente vê com vários testemunhos, né, até pela internet, onde se cita que, olha, eu fiz a recuperação e depois de 6 meses, depois de 1 ano, né, a minha nascente se recuperou. Aí a gente não deve se esquecer que essas nascentes, na realidade, é o início de um curso d'água, é o início de um ribeirão, é o início de um córrego que vai, junto com outros córregos, formar os rios. Então, esses exemplos, eles são muito grandes. Você, desde ações dentro do Brasil, como no exterior, por exemplo, o projeto de aumento da melhoria da qualidade de água de abastecimento público de Nova York, né? Ou até os exemplos de recuperação dos rios de Seul. Então, é uma alternativa que daqui para frente ela veio para se estabelecer como a alternativa mais interessante e mais ética e mais barata e mais interessante sobre o aspecto ambiental e econômico que existe. A gente vê, por exemplo, o contrário, né? Como os rios mortos do São Francisco, onde a degradação foi tal que hoje já não existe mais esses rios, eles são chamados rios mortos do São Francisco. Uhum. E até essa questão financeira que eu ia perguntar para o senhor já comentou, né, que é uma forma barata, mas eu queria que o senhor falasse sobre o impacto até nos cofres públicos, né, nesse projeto, e também o tempo. Quanto tempo demora, por exemplo, para um rio que está seco, né, voltar então a sua estrutura original? Essa pergunta é muito importante, Priscila, porque há um conceito generalizado de que as ações conservacionistas que você faz, né, essa infraestrutura verde que a gente está chamando, o resultado você vai obter aqui para as gerações futuras, né, porque demora, por exemplo, para uma árvore crescer, né, e ela passar a exercer toda a proteção que ela deveria e a função dela como um todo nesse processo hidrológico. Mas, na realidade, a gente não faz, esse modelo não está baseado só em reflorestamento. Você tem que cuidar na paisagem. Se você for seguindo, você tem a mata de topo de morro, aonde grande parte no nosso estado foi retirada, e aí começa um processo erosivo, o escorrimento superficial e a não infiltração da água no solo. Depois, na meia encosta, é importante as práticas conservacionistas, por exemplo, terraceamento, barraginha, proteção das estradas rurais, para não deixar aqueles sedimentos correrem através do seu leito e chegar lá no rio. Então, na meia encosta, na realidade, é a porção da paisagem onde mais se produz água. E essas estruturas, o terraceamento, por exemplo, ela passa a reter a água da chuva, né, aquele escorrimento superficial, e fazer a recarga das águas logo na primeira chuva, de tal forma que depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano, você já vai vendo a recuperação da nascente, a recuperação da vazão do córrego, né, e dos rios, de forma expressiva. Então, mesmo que aquele reflorestamento da mata
ciliar que você colocou, ela demore mais um tempo, mas as ações conservacionistas que você coloca na meia encosta já estão agindo perfeitamente. Então, é muito importante essa pergunta para a gente estabelecer esse conceito que essa alternativa de infraestrutura verde não é para gerações futuras, não. É justamente para a gente mesmo se beneficiar dessas intervenções que a gente faz. Bom, quero agradecer, então, a boa notícia, né, que o professor Dr. Rinaldo de Oliveira Calheiros, pesquisador ambiental, trouxe para nós, né? Tomara que o poder público adote medidas assim para que possamos ter novamente, né? O Brasil é tão lindo, São Paulo tem tantos rios, possamos ter novamente, então, essa beleza e a necessidade também ecológica. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade e que, se Deus quiser, a gente passe a fazer cada vez mais recuperação para a gente ter o nosso conforto hidrológico de toda a sociedade. Muito obrigado. É verdade, ótimo dia. Bom, a gente continua aqui com o Jornal da Rede Alesp e você vai conferir na reportagem de Melissa Araújo como foi a primeira reunião extraordinária da nova Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho da Alesp. Os deputados membros da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho se reuniram em ambiente virtual para a primeira reunião extraordinária. Na pauta dos parlamentares haviam 21 itens de projetos de lei complementar, projetos de lei, moções e requerimentos. Uma das propostas foi a Moção 107 de 2020, de autoria do deputado Márcio Nakashima, do PDT. A moção foi dirigida ao vice-governador do estado, Rodrigo Garcia. De acordo com o deputado, o vice-governador afirmou que o poupatempo não volta como era após a pandemia, o que, de acordo com o parlamentar, sugere possíveis fechamentos dos postos destes serviços. Moção 107 de 2020, do deputado Márcio Nakashima, que manifesta veemente repúdio às gravíssimas palavras do senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do estado, que afirmou em nome do senhor governador João Dória que o poupatempo não volta como era após a pandemia, o que sugere possíveis fechamentos dos postos desse serviço. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, deu parecer contrário à proposta do deputado Nakashima. O meu parecer referente ao projeto de lei 107 do deputado Márcio Nakashima. De autoria do nobre deputado Márcio Nakashima, a moção em epígrafe repudia as palavras do excelentíssimo senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo, ao afirmar que o poupatempo não voltará mais a ser o que era após a pandemia, sugerindo que para possíveis fechamentos dos postos desse serviço no estado de São Paulo. A propositura esteve em pauta nos termos regimentais do período compreendido entre 19 e 25 de junho, não tendo recebido emendas ou substitutivos. Esgotando o tempo de permanência em pauta, a moção foi encaminhada para essa comissão, mediante decisão do presidente da Assembleia, segundo o disposto no artigo 155, caput inline, e o artigo 33, inciso 2, todos do regimento interno para o devido exame, conforme dispõe o artigo 31, parágrafo 10 do mesmo texto legal. Primeiramente, cabe mencionar que o atendimento presencial dos postos do poupatempo foi coibido para evitar a disseminação do vírus, priorizando o serviço online, mas o próprio governador do estado, João Dória, informou à época de que as pessoas de baixa renda ou desempregadas não tivessem equipamentos que permitissem o acesso ao serviço online, não ficariam sem atendimento, ou seja, garantiu o atendimento para as pessoas que não tivessem situação online, tá certo? A moção em análise repudia as palavras do excelentíssimo Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo, ao afirmar que o poupatempo não será mais o mesmo após a pandemia. Ora, o vice-governador quis dizer que os serviços online que foram implementados por força da pandemia serão mantidos e ampliados para que possam ser resolvidos à distância, a fim de facilitar o acesso da maior parte da população, munida de celular, tão atarefada no dia a dia que não consegue estar de forma presencial nos postos do poupatempo, mas em nenhum momento afirmou fechará esses postos e que não será mais serviços presenciais. Esses continuarão a existir, sim, e serão modernizados para melhor atender os que necessitam de atendimento presencial,
lembrando-se de que a retomada desse atendimento se dará de forma planejada e responsável para não colocar em risco a vida das pessoas, medida que tem sido adotada com muito cuidado pelo governo do Estado. Pelo exposto, manifesto-me contrariamente à aprovação da moção 107 de 2020. A deputada professora Bebel, do PT, e o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, defenderam o direito do deputado Márcio Nakashima de apresentar a moção. Eu quero defender a moção, né? Eu acho que a moção ela é clara, ela não está discutindo se é digitalização ou não, ela está discutindo, né, exemplos que o deputado dá, inclusive, de fechamento do poupa-tempo. Né? E isso é muito sério, porque o poupa-tempo é um serviço muito importante para o Estado de São Paulo. Concordo com as palavras da deputada Bebel, com todo o respeito que eu tenho ao amigo deputado Adalberto Freitas, eu também discordo do parecer dele. Primeiro que a moção é uma coisa, um instrumento que o deputado ele se manifesta num assunto que lhe diz interesse, né? Ele está pondo aqui o ponto de vista dele, e como bem disse a deputada Bebel, ele não falou que da parte online, do futuro do atendimento no poupa-tempo, e sim da possibilidade do fechamento, como já aconteceu em Campinas. E nós temos visto aí, apesar dos governistas defenderem veementemente o governo João Dória, que esse governo tem sido um desastre para São Paulo, né? E eu também não duvido, aqui como o colega Márcio Nakashima coloca, de atitudes que venham a prejudicar o poupa-tempo, que foi uma criação que ajudou muito a população. Então, só para constar, quando for colocado em votação, acho que a Bebel também fará, mas pediremos uma verificação de votação, porque eu entendo que nós devemos prestigiar, sim, essa moção do deputado Márcio Nakashima, porque ele nada mais faz aqui do que expressar o ponto de vista dele, e até alerta, se tiverem essa intenção, que já está sendo colocado aqui à disposição, está sendo colocado para que todos saibam, para que se evite talvez esse possível prejuízo ao poupa-tempo. O presidente da comissão, deputado Bruno Ganem, do Podemos, anunciou a intenção de reunir os membros da comissão a cada 15 dias. A Pfizer entregou ao Brasil ontem, terça-feira, mais 528.840 doses da vacina contra a Covid-19 na primeira das 3 remessas previstas nesta semana. O avião que decolou de Miami, nos Estados Unidos, com os imunizantes, tem previsão de pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, por volta de 20h30, 8h30 da noite. Além da entrega desta terça, a farmacêutica anunciou outras 2 remessas nesta quinta e domingo, com 936 mil doses em cada dia, totalizando 2.400.000 em 3 voos. Até o momento, 14 lotes com vacinas da empresa americana chegaram ao país e totalizaram 10,7 milhões das 200 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer-BioNTech, contratadas pelo governo federal. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. Nós vamos falar agora sobre um levantamento encomendado ao Ibope Inteligência, que apresentou um raio-x do estágio no Brasil, principalmente com a chegada da pandemia de Covid-19 e das paralisações e mudanças na dinâmica do trabalho. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Mônica Vargas, que é Superintendente Nacional de Operações do CIE. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos. Nós que agradecemos. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, sobre essa pesquisa, né? Como ficou a questão do estágio durante a pandemia de Covid-19? Essa pesquisa, é importante ressaltar que ela acontece se aplica todo o ano, para que possamos identificar um prêmio que o CIE lançou, que são os melhores programas de estágio. E através desta pesquisa, nós identificamos várias situações neste cenário da pandemia.
Fala um pouquinho para a gente, então, o que vocês identificaram nessa pesquisa, dá uns detalhes para a gente. Perfeito. Em relação à pandemia em específico, nós identificamos que 54% dos estagiários, eles permaneceram nas organizações, trabalhando, desenvolvendo as suas atividades de estágio presencialmente. E 46% realizaram o estágio na modalidade estágio remoto. É importante ressaltar que desses 46%, 84% de fato ficaram remotos e 16% não desenvolveram atividade nenhuma. Isso nos chamou bastante atenção. Além disso, que é o cenário Covid, né, que mudou toda a forma de atuação do mundo do trabalho, nós identificamos também algumas outras situações sobre a Bolsa Auxílio. O que vocês identificaram sobre a Bolsa Auxílio e também se esse número, né, de 54% dos estagiários que continuaram, né, suas atividades durante a pandemia, surpreendeu vocês, né, no momento de desemprego, muitas empresas fechando, a gente vê aí que mais da metade, então, dos estagiários continuaram as suas atividades. É importante reforçar que 54% dos estagiários, na realidade, todo o universo entrevistado permaneceu no estágio. A diferença é que 54% permaneceram nas suas atividades na estrutura física da organização. Então, isso mostrou para a gente, na verdade, os 46% que ficaram em home office, mostrou uma rápida adaptação das organizações também no programa de estágio. Ah, sim. Então, para deixar bem claro, né, que não que esses 46% foram demitidos, mas, na verdade, trabalharam em home office. Metade, então, metade, praticamente, né? Você ia trazer também mais um aspecto dessa pesquisa para a gente. Isso. Outro aspecto da pesquisa foi em relação à Bolsa Auxílio, né? Um ponto que nos chamou muito a atenção sobre as despesas, né? Os itens que esses jovens passariam a usar ali em relação ao Bolsa Auxílio com as despesas. E 70% relataram que passaram a ajudar no sustento da família. Isso é um indício que mostra aí todo esse cenário econômico que a pandemia está refletindo no momento mundo do trabalho, na questão familiar. Então, esse é um indicador que apresenta que o estágio está sendo relevante aí para essa questão do sustento da família. Essa pesquisa, ela me fala a data, né, dessa pesquisa e se para agora, 2021, também a expectativa de que se mantenha, né, que os dados acabem se mantendo. A pesquisa, ela teve início no final do ano de 2020 e ela finalizou ali as respostas no período ali de abril de 2021. Sobre cenário, a gente percebe que a pandemia ainda se encontra aí numa situação crítica e a nossa observação é que as empresas estão começando a abrir novas vagas, mas aqueles que estão estagiando continuam pelo mesmo cenário. Metade desenvolvendo suas atividades nas organizações, fisicamente, e a outra parte de uma forma remota, ou seja, toda adaptação aí frente a toda a situação do Covid-19. Por conta disso, vocês acabaram até identificando as empresas que acabaram, né, saindo da forma presencial e estão totalmente online, porque muitas precisaram tomar essa decisão nesse momento, né? Sim, muitas empresas precisaram tomar a decisão e nós percebemos que o estagiário fez parte dessa decisão. Isso que é interessante, né? O estagiário hoje, ele faz parte de toda a estrutura organizacional das empresas. Então, assim, quando ela decide para o seu funcionário, ela também toma a decisão para o estagiário. Agora a gente abre um pouquinho, né, em relação aos estágios no geral, não especificamente sobre essa pesquisa, mas o que você percebeu nesse período de pandemia? As empresas acabaram chamando mais estagiários? A gente sabe que o custo, né, por conta do estágio, ele é menor. Abriram-se, então, mais oportunidades para os estagiários? Logo no início, abril de 2020, nós percebemos uma queda significativa nas vagas de estágio.
E essa queda, ela continuou aí por alguns meses, e se a gente compara 2021 com 2020, a gente começa a perceber um crescimento, mas nada se compara a 2019. Então, a gente percebe sim um aquecimento nas novas vagas, mas sempre comparando o ano passado. Se comparar a 2019, a gente percebe ainda que tem muito caminho pela frente. Esse momento é um momento ideal para que o estudante procure ali uma vaga de estágio, tem vagas abertas. Me conta um pouquinho como está esse cenário, né? É de esperança para os estagiários? Sim, é um cenário de esperança para os estagiários. Eu digo esperança remetendo até à pesquisa também, porque os estagiários que fizeram a avaliação das organizações, 90% sinalizaram satisfação em estar aprendendo e desenvolvendo algo dentro das organizações. Então, o estágio, ele passa a ser uma esperança porque ele é uma referência para essa entrada profissional. Agora, sobre as vagas, ainda temos poucas vagas, as empresas podem investir mais, né, nessa possibilidade, abrir novas vagas de estágio, o CIE fica aqui à disposição das empresas, para que a gente possa oportunizar o ingresso ao mundo do trabalho desses jovens, uma parcela da população tão carente de empregabilidade. E o que um jovem estudante precisa ter para conquistar essa vaga, né? Se reclama muito, né? Eu acho que você escutou isso já milhares de vezes, que querem experiência, mas o jovem não tem experiência. É ali o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade de trabalho. Então, como ele chega para essa entrevista, como ele se apresenta, onde ele se inscreve, né, para poder ter oportunidades? O estagiário ele pode fazer inscrição através do site do CIE, www.ciee.org.br. Lá no próprio site, ele já faz esse processo de preparação, porque temos uma série de cursos à distância, exatamente pensando nessa preparação. Não há que se falar da experiência profissional, ele vai adquirir no estágio, mas é importante sim ele trabalhar uma série de competências e habilidades, algo mais subjetivo, que vai requerer ali dele na entrada e nesse ingresso no mundo do trabalho. E o CIE fica à disposição desses estudantes para capacitá-los adequadamente. Fala um pouquinho para a gente, então, desses cursos online, né? Eu já gravei várias vezes no CIE, já acompanhei várias aulas, né, ali de forma presencial. E como levar esse ambiente, que também é de muita troca, né, entre o professor, as experiências e também o aluno, agora para o ambiente virtual? O CIE tem dezenas de cursos à distância, cursos de curta duração, né, com tutoria, certificação, sempre pensando no ingresso no mundo do trabalho. Então, cursos sobre essa questão de como se comportar, se preparar para uma entrevista, matemática, português, né, questões muito importantes no dia a dia para aplicar ali, como redigir um e-mail, que ele vai ter que ter muita atenção em relação a isso. Mas, além disso, também educação financeira, administração do tempo. Então, tem uma lista de cursos à disposição do estudante. É importante também que ele possa, ao ingressar ali, acessar o nosso site, eu o convido a fazer um teste comportamental para que ele possa se conhecer. É importante que esse estudante passe a se conhecer para montar ali um mapa de estratégia do que se qualificar. Então, ele faz esse teste, depois desse autoconhecimento, ele busca ali traçar um plano de voo, vamos dizer assim, né? Para que ele aprimore os conhecimentos e depois, na sequência, consiga essa tão sonhada vaga de estágio. Aí depois que a gente voltar ali para o presencial, os cursos vão continuar online também? Sim, os cursos para os estudantes que ainda não ingressaram, né, no mundo do trabalho e que tenham interesse pelo estágio ou pela aprendizagem, que são os dois programas que o CIE atua, eles podem acessar sim e continuarão à distância. É algo que veio para ficar. O CIE já tinha experiência, né, de aplicar cursos à distância e a gente vai continuar assim mesmo pós-pandemia. Ok, eu agradeço então as informações de Mônica Vargas, Superintendente Nacional de Operações do CIE. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Bom, e a gente continua aqui com o Jornal da Rede Alesp, levando informação para você. Olha, pelo menos 5 hospitais municipais da cidade de São Paulo estão funcionando no limite da capacidade máxima para atender os doentes com Covid-19. Ontem, terça-feira, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Olha, os hospitais com pior situação são Santa Marcelina, Capela do Socorro, Santa Casa de Santo Amaro, Cruz Vermelha e Santa Isabel, que estão com a capacidade média de ocupação acima dos 90%. A ocupação total de leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs, na cidade é de 69%. Segundo o boletim diário da Prefeitura de São Paulo, a capital paulista tem atualmente 989 pacientes internados com Covid-19 em UTI e 732 em leitos de enfermaria. O avião com 528 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech chegou ao Brasil às 20h37 de ontem, terça-feira, pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. É o 15º lote que a farmacêutica americana envia ao país como parte do contrato com o governo federal. A entrega desta terça-feira é a primeira das 3 remessas previstas na semana. Serão realizadas outras 2 entregas nesta quinta e domingo, com 936 mil doses em cada dia, totalizando 2,4 milhões em 3 voos. Com a nova remessa, 15 lotes com vacinas da empresa americana chegaram ao país provenientes desse acordo, totalizando 11,2 milhões das 200 milhões de doses do imunizante contratadas pelo governo federal. A Pfizer diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. O segundo lote de restituição do imposto de renda de pessoa física pode ser consultado a partir desta quarta-feira. De acordo com a Receita Federal, o lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2020. Para saber se a restituição já está disponível, o contribuinte precisa acessar o site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal/PT-BR. Clicar em Meu Imposto de Renda e depois em consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta por meio do aplicativo da Receita para tablets e smartphones, que está disponível gratuitamente nas lojas virtuais de aplicativos. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações, é bem rapidinho. Você acompanha